bem-vindos a um Lexus UX200H. E esse vídeo é um agradecimento a um espectador do programa, Gustavo. Obrigado, Gustavo. A história é assim, André, ele mandou uma mensagem inbox pra mim. Falou assim, meus pais estão pensando em comprar um novo carro, tal, não sei o que, tá vendo um Lexus. Aí você dá aquele bicho. Aí eu falei, o que você tá procurando? Eu aviso ou alguém avisa? Aí eu perguntei o que eu achava. Eu falei, cara, assim, são excelentes carros. Eu não andei nessa nova geração, o André andou em alguns aí. E a grande questão é o pós-venda, né? Porque a Alex tem aquele negócio de não ter o carro, passar tal. Então, eu espero que eu não tenha feito cagada e tenha recomendado o carro pro cara, mas... Não, eu acho que não. É realmente o que você falou, né? Uma época a Lexus ficou muito próxima da gente, né? Aqui no Meios por Carros. E era engraçado, porque a gente endossava um carro, fazia o vídeo, quando chegava lá, falava assim, o pessoal se interessou. Mas não tem. O carro não vem. Porra, mas, a gente divulgou. Então, assim, mas é um Toyota, né? Sim. Então é tranquilidade. Esquecendo essa questão mercadológica, é um carro muito tranquilo. E é um carro que dá uma quebrada dos paradigmas aí, né? Tanto esteticamente, quanto a distribuição aí de ergonomia interna. Então, é um carro bastante diferente. Para quem está procurando algo que não é comum, né? Quer fugir do banal aí, dos T-Cross da vida. Sim. Tá no lugar certo. Eu acho que assim, para dar uma ideia, uma perspectiva pro pessoal, então a Lexus hoje ela tem 3 categorias de SUV, tá? Ela tem o UX, o NX e o RX. O RX é o topo, o NX é o intermediário, que o André pode falar alguma coisa que ele chegou a andar no carro. E o X, que esse aqui na verdade não é um SUV, ele é um crossover, né? Que eles chamam de Urban Crossover, né? Então a gente tá na versão 250H. Fala um pouco do NX, André. Ele é um SUV mesmo, né? Ele já é um SUV, mas ainda assim não é um SUV grande, né? Ele é um carro apertadinho também, então é aquele negócio engraçado. Para quem tá procurando espaço, muitas vezes a pessoa fala assim, porque eu preciso de um SUV. Nem sempre o SUV vai te atender, né? Exceto se você já cair num RX, né? Que aí você tá no maior carro da marca, em questão de volumetria aí. Mas o NX é bem gostoso. Eu peguei estrada, inclusive, com o carro na época. Eu fiz um videozinho desse carro. Agora, ele na época só fiquei meio assim com questão de consumo do carro. Eu achei ele mais gastão do que ele se propunha a ser, porque aqui a gente está num carro híbrido, efetivamente, e não é plug and play, né? É plug-in hybrid, né? Isso, então é plug-in hybrid, aliás. Ele é um carro autorregenerativo ali, ou você tem que pegar uma estradinha ali para poder fazer com que o seu gerador de energia recarregue a tua bateria quando você coloca nesse EV Mode aqui, que ele começa, tipo a letra B, né, do câmbio da Volvo. Exatamente. Então ele acelera o processo de regeneração de energia. O que eu acho só engraçado, os dois carros, tanto esse quanto o NX, tem a mesma questão, que é questão de potência e motor. Sim, a Lexus ela declara que é o 2.0 4 cilindros DOHC, né? Então assim, você está pensando na ideia do turbo, na verdade assim, o que vai te dar o punch aqui é a ideia do elétrico, né? Então é um carro que é até engraçado. Você vai olhar o press release da Lexus, eles falam o seguinte, que a potência no combustão é 184 cavalos e o torque é mais ou menos aí 19. Legal, quanto que é a potência no elétrico? Então ela não diz, ela diz o torque no elétrico, que é mais ou menos entre 20 e 22 aí quilos de torque, né? Eu tava falando com o Gustavo, com o dono do carro, ele tava me falando o seguinte, que no padrão do carro, assim, se você sair devagar ou tá como você tá assim, ele tende mais a usar o elétrico. Se você dá um pouco mais de acelerador, ele entra a combustão. Então é meio a questão... Só que eles não se somam. Exatamente. Isso é uma coisa engraçada nessa formulação, né, da Toyota especificamente. O motor a combustão, ele tem os seus 180 cavalos lá, vai arredondando números aí, 180 cavalos. Em contas gerais, o motor elétrico aí passaria dos 40 cavalos, então seria um carro dos 220, 200 e pouquinho. Só que acontece, ele tem como se fosse uma turbina de alta e uma turbina de baixa, né? Então ele tem dois motores elétricos, o G1 e o G2 lá. O primeiro faz aquela força de torque mesmo, né? De tirar o carro da imobilidade, e o outro
E aí ele desliga e entra o próximo que leva o carro até seus, sei lá, 80 km por hora, basicamente. Depois disso, ele não tem força elétrica para poder levar o carro. Então ele desliga, né? E vai a gasolina. Então você nunca tem essa potência somada. Então isso eu acho um tirinho no pé, assim, né? Mas eu acho que talvez seja essa... Falta um pouquinho de potência, ó. Talvez seja essa a definição que eles falam. Como é que chama? Urban crossover. É um crossover, um carrinho mais alto para uso urbano. Então não é feito... Assim, você pode usar na rodovia, mas você percebe que a proposta não é essa. Então é sempre para você usar no dia a dia. Por isso que eu acho que faz sentido comprar essa versão aqui especificamente, e o Dynamic, né? Porque a gente tá no Dynamic. Isso, exatamente. Depois você tem ainda o Luxury e o F-Sport. O F-Sport deve ser meio broxante, né? Porque você pega lá o carro Sport mais esportivo do modelo e ele também não vai fazer isso. Não vai fazer, a potência vai manter a mesma, né? Ó, isso me incomoda um pouquinho, essa falta de potência. Mas o carro tem um grip legal, porque tem as baterias baixas, então todo carro híbrido tem um pouquinho desse centro de gravidade mais baixo, que é gostoso. Até quem ensinou isso aos veículos é o meu Classe A lá, né? O Classe A começou com todo o peso embaixo nos anos 90, Meu Deus, André. Como é que era que chamava o Classe A? Era o... Até você pode ter. Não é que era o modelo do Classe A, era um negócio o seu primeiro Mercedes. Um negócio assim, Depois eu pegar, eu tenho os livros lá. Meu Deus. Mas enfim, estamos falando sobre Lexus. Então essa questão de potência pra mim é uma coisa um pouco estranha. Ele tem esse simulador, né? Que o câmbio dele não é um CVT, ele tem um outro sistema lá que simula, né? É DCVT, eu vi que era Direct Shift Continuous Variable Transmission. É uma ideia de CVT, né? O nome completo. Exato. Complexo pra ser um CVT. Mas quando você esquecendo isso, a pessoa não tem essas aspirações de esportividade e tal, não sei o quê, o fato é que você entra nesse carro e você se sente bem tratado, né? Então tudo aqui, apesar de algumas coisas parecerem desconexas, eu tava falando com você já falou, não, isso aqui, apesar de estranho, ele já equipa hoje veículos da... Já, tipo, por exemplo, para quem gosta de performance aí, o seletor que o André mostrou ali, cara, a Artura, a McLaren nova, a híbrida, era exatamente isso que o pessoal coloca, mas são botões, mas a ideia é você mexer aqui só, é esquisito, mas a ideia é aí ele não tem borboleta. Olha, pois no Sport, o acelerador realmente fica com uma resposta mais rápida, mas o desempenho do carro continua o mesmo, né? Ó, você pisa, é igual. Ele só vai mudar aqui, ele muda legal a tela central aqui, né? Que ela fica no vermelhinho, se você colocar no normal, vai ficar meio azulado, e no Eco ele vai ficar verdinho. Agora não tá habilitando o Eco, porque eu tô muito rápido. Então assim, é prático, né? Um negócio que tem cara de que não vai quebrar. Tem até um botãozinho aqui pra que ele volta. Aí ele volta pro normal, tá? Mas tem algumas coisas que eu acho que tem cara meio de adaptado, né? Tipo esse comando de som. O que você falou que parecia? Parece sabe aqueles consoles, você vai comprando o acessório do Nintendo, aí você encaixa lá, e o negócio tem cara de que o Nintendo era dos anos 80, o acessório dos anos 90. Sim. Mas ele tem essa linha de painel bem bonita, os comandos do ar-condicionado com essa telinha, a própria saída de ar fininha, bonita, com esse comando central aqui, bem bonita, uma coisinha, uma carinha de bem feita, né? Tipo, roda bem e tal. Painel com esse couro pespontado, que até o Corolla imitou. Como é que chama? Tem um pesponto aqui, esse pesponto aqui. Tá bom. E tem um debrum aqui na frente, que é essa cobra do couro aqui. Você só sabe quem tem Mercedes velho. E... Achei que quem fosse arquiteto. Não, também. E aqui onde você apoia o braço também tem um material bom, mas o resto no bom e velho plástico. Até ele é que tem um soft touch, aqui em cima que não tem. Mas você olha e fala assim, pô, eu tô num carrinho legal, né? Ele tem essa cintura de porta bem alta, né? São os vidros baixos assim, também dá aquela sensação de você estar num carro mais moderno. Então, pra quem tá procurando, o que a gente tava falando com o próprio proprietário, quem tá assim, não, porque eu preciso de mais espaço, então eu vou comprar um X1, veio no lugar errado, né? Porque o carro é bem conciso, assim, bem apertadinho. Então, não é a melhor escolha. Até o porta-malas dele é bem... tem um pênalti lá, né? Porque
as baterias estão embaixo, né? Você infelizmente, perde muito altura e capacidade de carga, consequentemente. Então, espaço não é um primor aqui. Eu acho que aqui quem vai comprar é o cara que quer um carro econômico, porque acho que na cidade esse carro... Ele tava falando pra mim algo em torno de... Dependendo... É que ele mora em ruas muito... com altos e baixos. Altos e baixos. Então ele falou que assim, ele tem um Cruze 1.4 turbo, que ele falou que o carro faz 4 lá. 4? E esse carro tá fazendo 10 lá. Caceta. Mas a circunstância normal, que a Alex fala entre 16 e 17, mas ele falou, cara, dependendo do nível que você tá na reta, você faz 24 na cidade. Então assim, tipo... E ele é muito macio, né? Tem essa maciez de... faz um barulho. Mas você reparou, agora que você vai estar andando, repara que eu achei um problema de barulho só. Na verdade é o pneu, que é no flat do Eu ia falar isso. Achei o pneu ruidoso. Ele é muito barulho. A gente já trouxe alguns carros, tipo, eu lembro que a gente gravou, foi um WRX dos mais novos, com câmbio CVT. E o problema era o pneu Dunlop, que deixava duro e fazia muito barulho, cara. Assim, sabe? Uma coisa que eu acho que os piores são Dunlop e Bridgestone. São dois pneus bem duros, assim, que eu acho que ficam bem desagradáveis no rodar. Eles duram mais, né? Porque são duros, mas não é um pneu agradável de ruído, né? Vou parar aqui pra você poder... Eu gosto desse barulho. Parece que tá nos Jetsons. Bom, e pra você que tá gostando desse vídeo, falou, gostei do carro, mas não tenho dinheiro ainda. Como é que você vai fazer? Você vai se organizar com os nossos amigos da Goods Multinegócios e eles vão te dar essa porta de entrada maravilhosa, com essa analogia perfeita. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um plano lá de R$200 mil, em 80 meses, parcelas de 2.800. E aí você vai conseguir, se você não tiver capital próprio, você ainda consegue fazer um rebate desse valor como sinal. E aí você vai ter o seu tão conquistado sonho. Mas não esqueça, fale com eles antes, porque eles têm uma consultoria para te explicar as melhores maneiras de você financiar e conquistar o seu bem, pagando o mínimo de juros e fazendo um bom negócio. É por isso que você está assistindo Amigos por Carro, só para fazer bom negócio. Vai ter aquecimento de banco, ó. Olha, pô, legal, velho. Ele tipo, ele é bem... Ele aponta bem, tipo, o curso do... Bem do direto. Nossa, que legal. Aqui dá pra você ver no painel aqui, ó. A distribuição, né, pra onde tá indo. Tá. Olha lá, agora motor, pisou um pouquinho e virou motor. Vi um pouquinho, ó. Eu tava vendo uma coisa da suspensão também, que eles chamam de AVS, né? Adaptive Variable Suspension. Eu tava tentando entender esse tipo de suspensão desse carro. Que a Lexus fala o seguinte... É um líquido que tem dentro da suspensão. Eu falei, isso parece aquela suspensão magnética que o pessoal fala, mas na verdade é assim, é tipo uma suspensão hidráulica mesmo. De acordo com o modo que você tá aqui, o líquido entra e sai da suspensão. Esquisito até esse comentário. Eu ia falar isso. De acordo com o modo que você tá. Então a ideia é exatamente, não chega a ser uma suspensão magnética. Aliás, falando de suspensão magnética, não sei se você lembra disso aqui, não foi pra frente. Lembra da tal de suspensão Bose que tinha no... Infelizmente não foi pra frente aqui. Parece, né? que era inviável, né? Por conta do custo, mas incrível. Era custo e era... Diz que assim, o problema daquela suspensão que era tão firme. É assim, ela por fora você fala, nossa, perfeito, mas diz que por dentro, além de ser a questão do custo, diz que não era tão agradável. E acabou tendo outras questões que o cara do desenvolvedor da suspensão acabou tendo um problema de saúde, acabou falecendo e acabou não indo Eu pra vi frente. que teve até um concorrente dela. A gente tem uma espécie do Magne-Ride, né, que a Cadillac desenvolveu lá em 2002, se eu não me engano, apareceu naquele Cadillac, acho que é STS, se eu não me engano, e depois no Corvette no C5. Hoje marcas como a Ferrari, a Lamborghini, a Audi usam, né, que é a suspensão magnética, aquele líquido que vai dentro da suspensão também, mas até um campo magnético em volta, vem de acordo com o modo que você tá, ele endurece a suspensão de acordo com o modo que você tá. Mas aqui é interessante assim, então acaba sendo uma espécie de suspensão hidráulica, né? Eu joguei aqui pro S porque a gente tá numa descida e a gente tem que ter aquela impressão, mesmo que seja o CVT, de o carro ter aquele negócio engrenado, né? Porque eu só joguei no D e o carro já foi no precipício aqui, né? Então aquele seguro não tanto quanto eu imaginava, mas tá bom. Eu ia falar isso. Cara, o carro ele aponta bem pra um carro desse. Eu achei super parece direto. BMW, velho. Sabe, tipo, essa do...
Eu espero uma coisa dessa, tipo, sei lá, numa X3, não vou falar que é comparado com uma X3M, mas sabe quando é tipo de coisa for um Lexus ter isso? Não, o handling, né? Tá parecido, assim, tipo... A única coisa só que é o contrário, né? O mais é pra cima. Ele vai naquela, ele obedece naquela, né? Mas... porque como ele é um simulador também, né? Sim. A ideia é pra você sentir que você tá no controle, né? O que o André falou, a gente espera um pouco mais de força, mas como é um carro de uso urbano, então a ideia é... Não tem nenhum turbo híbrido, tem? Tem lá, tipo aquela, não sei se chegou naquela 530e, eu fiquei alguns dias, ela é turbo híbrido. Tem vários carros, a ideia do turbo híbrido funciona. É que eu acho que a Lexus, ela tem esse negócio, enquanto a BMW, a Mercedes e a Audi estão colocando motores turbo, e lá parece que lá no Japão tem alguma coisa de emissão de gás, mas o pessoal, não, tem, mas não precisa ser tão sério assim. Tudo aspirado, você vê, tipo, os próprios sedãs dela ainda, em algumas versões, ainda tem motor aspirado, então... A Lexus é engraçado também, não sei porque que a Lexus optou por esse 2.0, porque, não sei se é só por conta de diferença de marca mesmo, porque a Toyota é 1.8, né? No Corolla e na RAV4. Você acha que tinha que ser tudo 1.8? Cara, eu acho que... Não sei entendi. se ia fazer diferença ter esse 2.0, não sei se ele ficou mais gastão e não justificou performance. É que assim, eu tava olhando até o peso do carro, é 2.110 quilos mais ou menos. É um carro assim, para um crossover é pesado. Mas eu pensar que é híbrido, então ó, aqui eu vou acelerar tudo. Até que vai, mas você vê o punch do elétrico um pouco, né? Mas a única questão é acostumar que a alavanca é ao contrário só, mas tudo bem. Mas talvez seja pra exatamente aquela questão que eu tava falando até com o dono do carro, que a Lexus, ela deixa alguns carros mais premium nas principais capitais do Brasil. Não sei se em todas, era a ideia fazer em todas. Então assim, se você chega lá, puta, tem um Corolla, você quer pegar um Altis, vai, por exemplo, um topo, né, que eu acho que é hoje, que tem até o GR agora, GR... o Hybrid. Aí você chega lá, aí dependendo pra um cara desse, você conhece a marca Lexus? Lexus? Não, eu nunca ouvi falar, né? Então a divisão de luxo da Toyota, talvez seja essa a questão. Então, para não deixar, tipo, falar que é o mesmo motor, André, 1.8, eles colocam 2.0. Não, aqui é 2.0, outro nível de carro, sabe? Na cabeça deles, né? Tipo isso aí. Cara, no geral, ok, assim. O acabamento eu achei legal quando o André tava falando aqui. Tem um reloginho simples analógico, é difícil ver hoje. Que eu gosto também, acho que dá um charme aí. Sim. A tela realmente podia ser maior, igual é na Luxury, mas... Provavelmente na Luxury é bem maior, né? A Luxury tem isso, tem teto solar, tem mais umas coisas, mas... Esse carro já tem entrada e partida sem chave. Sim. Aquecimento de banco, que é um negócio legal. Eu até acho que no Brasil, quando coloca aquecimento, deveria ter ventilação também. Eu também acho, faz mais calor do que frio, né? Exatamente, é que a gente tá numa época de frio aqui, mas toda hora eu olho pra baixo pra ver se é pra contrário, tá? É engraçado que eu acho que é o primeiro carro que eu vejo com a função auto de aquecimento de banco. Além dos 3 estágios, ele tem automático também. Será? Acho que ele deve fazer alguma leitura junto com o ar-condicionado, né? Se aumentar o ar, ele vai aumentar o aquecimento do banco. Não sei, eu liguei pra ver. Quer ver? Vamos fazer um teste, ó. Não, aliás, tem que subir. Deixa eu colocar a temperatura lá em cima, ver se ele mexe alguma coisa, peraí. Ó lá. Legal, velho. Ele tem um barulhinho de acabamento. Eu ia falar isso. Isso é uma preocupação que os híbridos, quanto mais ele ficar com o motor elétrico ligado, é uma preocupação muito grande das montadoras. Agora, fazer um isolamento acústico e um acerto de carroceria, né, de torção e tudo, porque se o carro, você ouve muito mais barulho, né? Sim, cara, e não só a questão do barulho, mas também o peso do carro, você vai sentir mais. Eu gostei do freio também, é bem sensível, você sabe o que está acontecendo, é muito bom também. Carro bom, cara, então tá olhando o preço, né? Varia entre... Isso que eu ia perguntar, eu não vi preço. Então, eles estão variando entre 250 a 310 mil, dependendo da versão, dependendo da disponibilidade, né? Que é a questão que o André falou lá. Recomenda tal. Eu recomendaria esse carro, se quer dizer um pouco diferente. Não acho carro ruim, mas assim. Aí você vai ver, tá legal, vamos lá na Lexus. Aí tipo, não tem o carro. E quanto será que tá a RAV4? Eu acho que a RAV4 é por aí também. Era uma boa pergunta. 250 mil, mais que uma RAV4 provavelmente. A única questão do Lexus é que
A Lexus tem duas questões, né? Tava falando até com o dono do carro. Geralmente quem compra o seu primeiro Lexus, dificilmente ele sai dele. A Lexus criou uma coisa, algum lifestyle, que geralmente quem tem, já tive mais de um, você vai conversando com a pessoa, não, a gente tem um Lexus. Porque o pós-venda realmente é ruim. Mas a Lexus, ela acerta em algumas coisas em que cativa o cliente e fideliza. Então eu tava falando com o dono do carro, que é tipo assim, quando lançou aquele primeiro Lexus do Street Fighter lá, o ES, né? Era bem legal. Então aquele carro, eu lembro, eu tava lendo um livro, eu não lembro o que era. Exatamente. Que no livro dizia um pouco da história da Lexus, que o CEO lá na época estava muito preocupado em lançar o carro perfeito. Ele falou assim, não, a ideia de criar um carro é o seguinte, a pessoa comprar e não vender. Ela não tem assim, vou trocar todo ano de carro. Não. Eu vou te vender um bom carro, resistente, bom acabamento. E teve um momento que o cara tava quase desistindo, que ele não tava conseguindo fazer isso. Mas aí ele decidiu ir pra frente e lançou lá em 89 o ES. Então, os caras estão aí até hoje, né? Tão bem. E nitidamente é um carro muito bem construído, né? Então, antigamente a gente falava, né? O Lexus é a Mercedona japonesa, né? Sim, exatamente. Porque ele entregava esse cuidado, até na época, nos anos 90... A maioria dos Lexus vinham tudo com madeira no painel, desde o ES300, que era o mais basiquinho, passando pelo GS. Eles ousavam dizer que eles eram, não sei se você lembra disso, você vai saber falar melhor, mas eles ousavam dizer que eles tinham o carro mais confortável do mundo. Sim. Era a ousadia, não sei se era de fato, mas era a ousadia deles. Mas eles diziam sim, que era mais confortável mesmo até que a Mercedes. E tinha era um carro com menos manutenção, né? Eu não duvido também. Ele tava até me falando que o Gustavo, dono desse carro, sobre manutenções assim. Os carros assim, manutenções programadas de no máximo R$2.000. Ele foi da XC40, ele falou que tem uma, acho que não sei se é de 50 ou de 80 mil quilômetros, que é 8.000 a revisão. Então estou um pouco de susto assim. Deve ser por causa das baterias, né? Provavelmente. Então assim, é programado. Então a ideia, cara, é você assim, comprar um Lexus, você quer. Aquele pai, mãe, puta, não quer ficar trocando de carro, tem um Toyota. Cara, é exatamente a ideia do dono do Corolla. É a pessoa comprar e ficar um tempo, vai, e ele meio que vai virando uma herança, né? Isso, exatamente. O pai tem, aí vai pra mãe, da mãe vai pra filha, da filha vai pro motorista. Eles criaram um lifestyle, né, cara? Bizarro assim, mas que funciona no mundo. Acho que tô até falando com o dono também. Eu acho que essa é a questão que a Lexus traz. É tipo assim, eles criaram um clube. Que é tipo, você pode entrar. Vai ser chato, porque você não vai conseguir ter o carro na hora. Mas talvez quando te cative, você não vai querer sair, sabe? Você vai... Ou se você sair, puta, eu lembro do meu Lexus, que saudade dele, exatamente, né? A gente tem esse negócio, essa memória de, puta, eu gosto muito do conforto do Lexus e tal, vai te remeter. Agora, o que era muito legal, inclusive, nos anos 90, era o GS300, que era aquele carro feito pelo Pininfarina, né? Lembro, verdade. Um som Nakamichi. Nossa, era um belíssimo carro. Então, gente, é assim, aliás, eu vou colocar aí na tela para você o seguro lá, Bernardo Franqueira, corretora de seguros. Tem que achar isso, cara. Bom, e com esse apito encerramos o... É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, inscreva-se no canal. Se você é um fã do programa, quer ver o seu carro aqui, eu, André, dar uma volta, manda mensagem box no perfil do Instagram do Amigos por Carros ou nos nossos perfis pessoais. Se a gente vê algum carro que a gente não testou, vai ser um bom prazer. Daqui 2 finais de semana sem ser esse, sem ser o próximo. O outro, vou trazer um carro pra gente testar. É mesmo? Turbo. Não vai ser classe A, não, 112. Não. Tá bom, na tela final aí, gente, vai aparecer, recomendar os vídeos de Lexus aí que o André andou. E não se esqueçam de fazer o seu segurinho, porque vocês vão ficar muito mais tranquilos.